Céu está no chão, o estádio destruído, o chão rachado, o céu cheio de fumaça preta. E um menino de 11 anos de pé no meio de tudo aquilo, com o cabelo dourado e os olhos vazios de tanta energia. Gohan tinha acabado de fazer o que ninguém mais conseguiu. Derrotou o vilão mais poderoso da história do Dragon Ball, com 11 anos. Todo mundo olhou para ele e pensou a mesma coisa. É ele, agora é ele. Então ele foi para casa, abriu um livro e nunca mais foi o mesmo. E a pergunta que os fãs carregam até hoje é: por quê? Para entender o que aconteceu com Gohan, você precisa entender o que ele era. Desde criança, Gohan tinha um potencial absurdo. Vegeta sentiu isso logo no começo. Piccolo sentiu. Até Goku sentia. E Goku não era exatamente o cara mais inteligente da sala. A energia dentro de Gohan não era treinada, era uma energia de puro instinto. Ela explodia como ele ficava com raiva, com medo, quando alguém que ele amava estava em perigo. E aí que está o detalhe que todo mundo ignora. Gohan não ficava forte quando queria, ele ficava forte quando precisava. Tem uma diferença enorme entre as duas coisas. Goku treinava porque adorava, acordava animado para treinar. Era o hobby, a paixão, a razão de existir do homem. Gohan acordava animado para estudar. E durante muito tempo a gente foi levado a acreditar que isso era um problema a ser resolvido, que ele precisava abraçar o guerreiro que estava dentro dele. Mas e se o problema nunca fosse esse? Depois de Cell, Gohan fez uma escolha. Ele foi para a escola, fez amigos, namorou, estudou física, química, história, ficou feliz com as coisas pequenas. O tipo de felicidade que nenhum guerreiro Z sabia muito bem como ter. E o Fondong ficou com raiva. Como assim ele parou de treinar? Como assim ele engordou? Onde foi o Super Saiyajin 2? Mas pensa comigo. Gohan tinha 11 anos quando foi forçado a carregar o peso do mundo. 11. A mãe dele chorava, o pai estava morrendo. E ele teve que matar um monstro imortal sozinho, na frente de todo mundo, sem escolha. Ninguém perguntou se ele queria. Então, quando a ameaça sumiu, ele fez a única coisa que nenhum herói de Shonen costuma fazer. Ele escolheu a paz. E sabe o que é mais irônico? Isso é exatamente o que todos os outros personagens queriam no fundo. Mas só ele teve coragem de pegar. E aí vem Majin Buu, um monstro cor-de-rosa que destruía cidades com um sopro, que transformava pessoas em chocolate e comia, que regenerava qualquer dano em segundos. E a história decidiu dar a Gohan uma segunda chance. O Gohan místico, o Gohan com potencial totalmente desbloqueado, sem precisar virar Super Saiyajin, sem precisar gritar ou ficar com raiva, só Gohan no limite absoluto do que ele podia ser. Era mais forte que Goku, mais forte que Vegeta, mais forte que qualquer outro guerreiro vivo naquele momento. Todo mundo estava com a boca aberta. E então veio o momento. Buu na frente, Gohan pronto. Ele lutou bem, muito bem. Buu estava apanhando de verdade. Mas aí Gohan relaxou. Ele relaxou, ficou confiando cedo demais. Baixou a guarda. E Buu absorveu Piccolo e Gotenks. E virou uma coisa completamente diferente. Forte demais para Gohan segurar. Um segundo, uma distração, uma falha de concentração e o momento passou. Isso não é um roteiro mal escrito. Isso é caracterização perfeita. Gohan nunca foi o herói que empurra além do limite por vontade própria. Ele chega no limite e se contenta. Porque no fundo, ele nunca quis entrar ali. O que faz alguém ser protagonista? A gente assume que é a força, potencial, destino, aquela coisa de que o escolhido, que todo shonen adora empurrar. Mas Dragon Ball, sem querer, mostrou algo diferente. Goku é protagonista porque ele quer ser. Não no sentido egoísta, no sentido mais puro. Ele ama lutar, ama se superar, ama o planeta e as pessoas de um jeito simples, quase infantil. Toda vez que o universo precisava dele, ele estava lá. Não porque era obrigado, porque ingenuinamente queria estar. Gohan era diferente.
O que Gohan genuinamente queria era estudar, ser pai, ser marido, viver uma vida que o pai nunca teve tempo de viver. E o universo ficou chamando ele de volta para uma função que ele nunca pediu. Sabe aquele funcionário que é bom demais no trabalho, que odeia, aí nunca consegue sair porque todo mundo depende dele? É o Gohan. A diferença é que Gohan encontrou a saída e a usou. Tem um personagem que ilumina tudo isso de um ângulo diferente, o Vegeta. O Vegeta passou a vida inteira querendo o que Gohan tinha, o potencial, o reconhecimento, o destino de ser o mais forte. Ele treinou além do humano, foi além dos limites do próprio corpo. Sacrificou o orgulho, a família, às vezes a própria sanidade. E nunca foi protagonista. Por quê? Porque o Vegeta lutava com Vegeta. Pela glória, pelo título, para provar algo, uma versão do pai que não existia mais. Só quando ele começou a lutar pelos outros, pela família, pelo planeta, por algo maior que o próprio orgulho, é que ele começou a se aproximar de algo parecido com o protagonismo. E mesmo assim, tarde demais para mudar o enredo. A lição é simples e amarga. Potencial não basta, esforço não basta. Você precisa querer as coisas certas pelo motivo certo. Então, onde isso deixa Gohan? Ele não é o fracasso, longe disso. Ele é o cara que olhou para o destino que o mundo escolheu para ele. Disse não, obrigado, e construiu a vida que queria, com as próprias mãos, em paz. Isso é mais difícil do que parece, especialmente quando todo mundo ao seu redor está esperando que você seja herói. E olha, em Super Hero, a história tenta corrigir isso. O Gohan besta é uma resposta direta às críticas. Olha, ele ainda pode ser o protagonista quando precisa, e funcionou em partes. Mas o que torna Gohan interessante não é o quando ele é forte. É a tensão entre o guerreiro que ele poderia ser e o homem que ele escolheu ser. Essa tensão é o personagem. E então tem Pan, filha de Gohan, neta de Goku, com aquele olhar que não fica parado, com energia que transborda, com vontade de ir além, que lembra o vô. Talvez o protagonista não acabe numa geração, talvez ele só mude de endereço. Gohan deixou de ser protagonista porque exige uma escolha diária. Não é uma coroa que você coloca uma vez e fica para sempre. É um peso que você escolhe carregar toda manhã, com vontade, com propósito. Goku carrega esse peso e sorri. Gohan olhou para o peso, colocou no chão e foi brincar com a filha. E sabe o quê? Talvez a gente precise parar de tratar isso como derrota. No universo onde todo mundo está sempre lutando, sempre se superando, sempre buscando o próximo nível, tem algo genuinamente corajoso em um homem que olha para tudo isso e diz: eu já tenho o que preciso. Gohan não perdeu a chama, ele só descobriu que a chama dele aquecia outras coisas. Se você chegou até aqui, deixa o like, esse vídeo demorou para sair do jeito certo. Comenta aí embaixo, você acha que Gohan deveria ter sido protagonista de Dragon Ball Z? Ou o Toriyama fez a escolha certa? Até o próximo vídeo. Um grande abraço.